Olá, estamos aqui para mais um podcast. Eu tô proibida de dar tapa na mesa, então por isso eu tô com a mão aqui. Kátia tá com crise de riso, porque ela não aguentou mais de tanto que eu tava batendo. Então, mais um episódio de podcast, na real. Hoje, com uma convidada que quem já assistiu um episódio anterior vai ter amado e com certeza vai adorar de novo ouvir. Só que agora ela vem num outro assunto, num outro papel que é social que ela tem. Kátia Vasconcelos, a nossa diva maravilhosa, mestre. Salve, salve! Diretora do Hub de Gente. Isso, conta pra gente. Primeiro, porque quem tem gente pode não ter te ouvido. Quem é Kátia na fila do pão? E que história é essa de Hub? E Hub ainda mais de gente. Tá certo, não, você falou que vai ter, como é que vão adorar? Eu falei, isso pode ser uma boa ou uma má notícia, cá pensei eu, né? Imagina me ver de novo. Olha, eu tô enxugando aqui os olhos porque eu chorei demais aí nas A Kátia teve uma crise de riso aqui agora comigo, tá, galera? Então, meninas, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, né, conversando com vocês. Eu sou a Kátia Vasconcelos, sou uma educadora por formação, administradora, depois por prática na vida e formação. Atuei boa parte da minha vida em organizações na área de pessoas, gestão de pessoas, processos de recursos humanos e, em paralelo, eu tive aí uma vida docente. Então, há mais de 15 anos eu trabalho na docência e nos últimos 4 anos na Universidade Federal, no curso de administração, ajudando a formar os futuros e as futuras gestoras e gestores do nosso país, né? Foi nossa cliente, uma cliente extremamente justa, coerente. E apaixonada aí pelo trabalho de vocês. Sou fã, vocês sabem disso. Né? Nem um dos primeiros clientes da Kátia. A Kátia tinha saído, acho que vindo da Fibria e No assumido grupo da da Dalto, né? O grupo da Dalto. Isso. Nossa. Quando a Dalto começou a Essa hora a gente não lembra muito tempo, não, gente. Foi top, Nossa, né? tem tempo, hein? Você trabalhou na implantação do processo de gestão de desempenho. Isso. E E do da call formação de center liderança. com o Rogério. Exatamente. Muito bom. E hoje eu estou aqui, né, para falar um pouquinho sobre o Hub de Gente, que na verdade é algo que eu só faço parte e tenho muito orgulho de fazer parte, graças a vocês, né, que mais uma vez tiveram aí visão, né, e lideraram um grupo para que a gente pudesse pensar juntas, né? Eu me orgulho muito do que nós conseguimos fazer juntas, porque o Hub, na verdade, ele era um sonho de 2 pessoas que reuniram outras 3, 4 e a gente teve a oportunidade de, em boas conversas, muitas provocações, né, e muitas dores nossas, conseguir chegar à conclusão de que se nós tínhamos, para além das nossas atividades profissionais, né, um grande propósito na nossa vida é efetivamente trazer gente para a pauta das organizações, né? E eu entendo o Hub justamente como essa possibilidade. Para quem não conhece, o Hub não é uma associação, o Hub não é um grupo de pessoas de uma determinada profissão, o Hub não é uma consultoria, né? O Hub é uma iniciativa pensada por um grupo de pessoas no sentido de reunir todos aqueles que trabalham dependendo de, estudam, acreditam no fator humano nas organizações. Então, o Hub ele surgiu para ser uma ponte entre o mercado de trabalho, as organizações, a academia, os pensadores de soluções, para que a gente consiga efetivamente, nesse mundo de tantas transformações, conseguir pensar o lugar do humano nas organizações. E era engraçado porque, assim, muito Hub é Hub de inovação, né? Exatamente. Por que ter a necessidade de um hub de gente? E é o primeiro... A gente nunca ouviu falar que... A gente pesquisou, Era, né? É o primeiro hub... A gente imagina que seja, a gente tem falado disso. Vai ser o único, e ninguém veio reclamar o primeiro. Era exatamente isso que eu ia falar. Como ninguém reclamou, a gente tem dito que a gente é o primeiro hub,
né? É o primeiro hub de gente. Na verdade, a gente vê aí hub do jornalismo, da construção civil, da saúde, da fintech, educação. Tem hub de tudo. E, na verdade, eu penso que está todo mundo tentando encontrar soluções para um mundo de muitas transformações. Sim. Mas uma das coisas, Jás, que eu lembro, e você fez parte dessas nossas discussões, assim, nada acontece se a gente não tiver gente, né? E ele é um tema transversal para qualquer negócio, né? Exatamente. E o que acontece que a gente vem percebendo que normalmente os hubs tentam fazer os movimentos, mesmo sendo direcionados, para tratar as questões de gente, mas muito mais ainda no modelo mental transacional, muito mais discutindo os desafios de um absenteísmo, os desafios mais do mesmo, né? Mais do mesmo, sem olhar para o fator, o que vem por trás disso, como são essas discussões. Tem muita coisa que é causa e eu acho que esse é o papel do hub, né? Que está sendo altamente desafiador também, né? Exatamente, porque a gente já sabe, né, porque a gente lê sobre isso, e eu digo que todos nós, né, não somos nós que estamos no hub, mas de uma maneira em geral, o tempo inteiro se fala, né, as organizações nunca foram tão dependentes das pessoas, as pessoas é motor de inovação, motor de crescimento, mas eu acho que no fundo, a gente continua olhando gente como a gente olhou desde o século passado, né, coisificando pessoas. E aí a gente quer encontrar soluções padronizada para um modelo de mundo que é totalmente despadronizado. E para uma gente, para um ser que está em constante mudança, num mundo completamente diferente, porque o gente da pessoa de anos atrás não é o mesmo trabalhador de hoje, né? E talvez a maior inovação... As relações estão mudando. E talvez a maior inovação no hub, apesar da gente discutir também inovações, tecnologias, seja se a gente conseguir, através das provocações, em conjunto, ter um olhar diferente, verdadeiro para o humano, essa talvez seja a maior transformação. Exatamente. Ontem eu participei de um fórum promovido pelo Instituto Oportunidade Brasil, que é uma outra instituição que eu atuo, o IOB, que eu atuo voluntariamente. A Verônica gravou um podcast, dá a volta lá na listinha, ela gravou conosco. Pois é, e ontem o IOB promoveu o primeiro IOB Tech, e a palestra de abertura foi feita pelo Rodolfo Bonifácio, do Futuro das Coisas. E ele falava de uma questão que eu penso que de fato é central, que é o desafio que nós temos de fazer a revolução da sensibilidade. Né? A gente precisa trazer outros... Só a frase, né? Já é impactante, né? E aí o que ele nos provocou a pensar é quais são as lentes que nós vamos usar para enxergar esse novo mundo. Porque é um outro mundo. A grande questão, e eu digo isso muito em sala de aula para os meus alunos, sabe, Jaci? E usando um pouco do que também o Salib Neto e o Magaldi trazem num dos livros deles, que se chama Gestão do Amanhã. Eles dizem assim, a gente precisa entregar o novo no novo. Não adianta tentar entregar o novo com modelos velhos, porque não vai funcionar. Né? E eu acho que a gente precisa, de fato, refletir, mas, acima de tudo, a gente precisa agir, porque nós nunca tivemos uma legião tão grande de pessoas adoecidas nas suas organizações, né? Entristecidas, desengajadas, enfim, estando lá, simplesmente porque precisam ou por alguma, como é que eu vou dizer, por uma obrigação, né, por uma questão moral, mas muito pouco desejosas de estarem lá. Então, quando a gente olha essas estatísticas, essas inúmeras pesquisas, eu acho que o que os números estão denunciando a gente precisa encontrar um caminho diferente. E no Hub o que a gente está tentando fazer é isso, né? É extremamente angustiante, e aí eu falo por mim, mas, enfim, como nós estamos lá, todos nós discutimos isso, é muito angustiante saber que a gente não tem uma resposta padrão, né? E dentro da nossa experiência, a gente já viveu, inclusive, um caminho de tentar encontrar a resposta, e depois a gente mesmo disse, epa, para tudo. Para, porque o nosso papel aqui não é encontrar as respostas de sempre, né? Mas provocar para que todos esses atores ajudem a pensar nesse para além do hoje, né? E como é que foi a recepção de ter da ideia do Hub, o quão fácil, o quão desafiador é ou está sendo
a questão de engajar empresas, pessoas, esses agentes que possam estar dentro desse movimento. E eu acho que aqui a gente é uma pergunta que depois vocês também podem ajudar a responder, né? Mas eu penso que a gente tem tido um desafio enorme. Eu acho que a gente precisa pensar assim, a gente está trazendo isso num primeiro momento, não em nível de Brasil, nós estamos trazendo regionalmente, e embora o Espírito Santo tenha empresas extremamente potentes, importantes e representativas, né, para o mercado nacional e internacional, a gente sabe que aqui nós precisamos ainda avançar muito em políticas e práticas voltadas para pessoas. Então, e vocês também já estiveram em lugares falando do Hub e sabem o quanto que quando a gente conta do Hub, a resposta é sempre assim, nossa, vocês quase que dizem pra gente, vocês descobriram a pólvora, né? Caramba, que sacada vocês tiveram. Mas essa energia, ela acaba não se revertendo no número de adesões. É claro que nós temos empresas que a gente é extremamente agradecida pelo fato de terem tido a coragem de dizer, né, a gente está junto com vocês e nós vamos. Empresas que têm tentado de forma genuína fazer transformações, por mais desafiadoras que sejam, né? Mas a gente entende que há muito espaço, e nesse sentido a gente está tentando encontrar alternativas para sensibilizar todos os tomadores de decisões dentro das organizações, né? Sejam aqueles que tomam decisões voltadas para o negócio, que está mais com um olhar lá na estratégia, no custo, no prazo, no cliente, no mercado, e os tomadores de decisão quanto às políticas de pessoas, né? E eu acho que tem também, o que acontece? Eu falo não só olhando para o lado da gente enquanto embaixadoras do Hub, mas olhando também para o lugar de um empreendedor, o dono de um negócio que também conduz gente, né? Eu acho que a gente vem com um desafio muito grande, de uma forma geral, que hoje nós temos gerações muito diferentes. E, do mesmo jeito que nas nossas gerações a gente aprendeu a seguir alguns comportamentos, tem gerações e cada geração vem para provocar e tirar a gente de uma zona de reflexão e de mudança. E esse mundo novo vem com uma força maior, porque isso está globalizado. Isso não é mais uma geração de uma região ou de outra, isso está no mundo inteiro acontecendo. E muitas vezes a gente entra em algumas banalizações. Eu vou tentar trazer aqui algum exemplo. Por exemplo, isso aí é coisa dessa cheia de mimimi, e a gente mesmo usa, né? Mas aqui o não querer o mimimi é o poder ser quem é, poder falar diretamente, não ter que pisar em ovos nas relações. Mas o mimimi que se usa no mercado é tipo assim, essa geração só quer agora isso, só quer aquilo. E eu imagino que também possa ter essas reflexões, mas a gente começa a banalizar, como se essa geração é só isso. E aí, às vezes, vem para uma prática de gestão de pessoas ou para a nossa mentalidade que o problema não é da minha empresa, não é do meu negócio, é daquele público ou é daquela geração. Eu acho que um dos objetivos do Hub também é trazer essa provocação, mas a gente percebe, talvez, parte das adesões não é financeira ou não é por não querer estar, mas às vezes por uma consciência que ou não quer mexer ou não é que não quer mexer porque não quer se expor, ou numa falta de consciência que ali não tem exposição, pelo contrário, tenha um pensamento diferente e que não necessariamente vai se reverter diretamente, imediata, numa mudança obrigatória, ou para a gente abrir mesmo esse modelo mental. Ainda tem a tendência das pessoas quererem uma fórmula mágica, né? De achar que E não mudou tem. tudo. E aí as empresas vão passar a ter pessoas engajadas, líderes que sabem ouvir. Cara, não existe, é uma trajetória. A gente construiu modelos, construiu e cristalizou papéis dentro das organizações que não são destruídos, reconstruídos ou remodelados de uma forma para outra, porque a gente fala de comportamento, fala de status, fala de poder, fala de manutenção de algumas crenças, fala de culturas diferentes, fala de status, de lugar, inclusive, de desejo. De que para algumas pessoas isso é importante, estar nesse lugar. Você sabe que você me lembrou de uma coisa, quando essa história do rápido, eu estava numa palestra sobre o Hub,
falando do que era o Hub, né? Mas eu dividi palco com uma pessoa, e às vezes esse meu jeito meio de falar as coisas sem pensar, né? Estilo Cátia Rosas. Eu acho que foi até deselegante nessa época, mas foi sem querer. Foi tão automático. Perguntaram como é que fazia para o sucesso da gestão de pessoas, para a liderança e para a gestão do próprio negócio. Era um evento onde tinha startups, né, ali, ainda profissionais, executivos e empresários, no início, com empresas ainda começando a alcançar voo e tal. E aí essa pessoa falou assim, eu vou te dar os 10 passos, inclusive está no meu e-book lá no site e tal. E aí falou dos 10 passos, né? E que realmente são dicas muito importantes, fazem totalmente sentido e que nenhuma daquela ali é dispensável. E aí na hora que veio para mim, eu falei assim, eu vou dar só um, desconsidera tudo. Mas foi sem querer, eu falei assim, não existe receita mágica. Esses 10 passos podem ter dado certo aqui, eles são importantes, mas talvez os seus vão ser 3 novos que você ainda não seguiu, porque não existe receita, nem mesmo em caminhos. Mas o ser humano gosta de uma receitinha, o grande desafio, dicas, né? sabe? Eu penso que é a gente entender o que de fato a gente está vivendo. Porque assim, novas gerações sempre existiram, né, gente? Mas o que acontecia? As novas gerações chegavam com rebeldia, né? E é só a gente ler um pouco sobre a história que a gente vai ver os jovens de 60, os jovens de 80, né? Os IUPs, que se chamava, a geração Y, que a gente teve tanto medo e é uma geração que agora já está envelhecendo. Enfim, eles sempre existiram. Mas o que acontecia? Como por muito tempo, por mais que a gente também sempre tenha feito mudanças organizacionais, a base era o padrão. É só a gente pensar, né? Movimento de qualidade total, o movimento do toyotismo, era padrão. Então, assim, você botava todo mundo dentro da caixa e era tudo igual para todo mundo. Então, aquela rebeldia que a gente chegou nas organizações, eu fui, né, uma jovem que queria também mudar o mundo. Mas o que acontecia? A força daquela cultura te moldava. A gente está tentando fazer isso. A grande questão é que o mundo mudou e o que a gente está dizendo que a base não é mais o padrão, a base é a inovação. E o que eu tenho dito, eu não concebo nenhuma organização que inova com silêncio, com conformismo, né? Sem prazer. Como é que você pode? A gente só inova se a gente for por um caminho do extraordinário, né? E vocês conhecem alguém que entrega resultado extraordinário se ele estiver sendo tratado no ordinário, no comum? É impossível. Mas também falando assim, parece super simples, né? Qual é a fórmula mágica? Não tem a fórmula mágica, porque a gente de fato precisa desconstruir. Eu digo para os meus alunos em sala assim, tudo que a gente está discutindo aqui sobre pessoas, que está escrito nos livros, as pessoas que escreveram tiveram muito tempo para testar. Porque nós não temos esse tempo e não tem nada escrito. Essa é a verdade, não tem nada escrito. Como é que a gente vai trabalhar agora com meninos e meninas de 14, 15 anos de idade que já estão nas organizações como menores aprendizes, num mesmo espaço de trabalho? E que são crianças, não são adultos ainda, não sabem com gente discernir. de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70. Sim. Né? Então a gente tem as questões etárias, a gente tem as questões de gênero, a gente tem padrão tantas social, questões, né? Padrões sociais, a gente tem as dificuldades educacionais, a gente tem as vulnerabilidades sociais, tem tanta coisa. E é por isso que eu acredito no Hub, porque eu acho que o Hub, independente dos desafios, das discussões, das reflexões, eu acho que quem está ali e quem vem se convidando a participar, o mantenedor que vem, uma das grandes provocações, independente dos temas, tem temas ao longo do ano, do ciclo, eu acho que é interesse genuíno pelo ser humano, porque eu acho que é uma das provocações, porque o negócio ele pode ser altamente lucrativo, tendo o olhar genuíno para o ser humano. Ele não precisa só ter a prática de gestão de RH porque é estratégico para o negócio. E ontem, no mesmo evento que você comentou do IOB... Ontem, gente, vai ter passado quase um mês, tá? Quando ir ao ar. A gente está falando de setembro, né? A Ju, que foi do Base, ela fez uma provocação que é legal a gente pensar. A gente está dentro de uma questão de Hub discutindo desafios,
E muita coisa, cada vez mais, pelas questões sociais, pelas questões das famílias, da constituição das famílias, tem sido transferido para dentro das organizações responsabilidades que, inclusive, nem são das organizações. E muita doença está eclodindo na organização, mas não necessariamente foi construída na organização. Tem aqueles que vão adoecer por conta dela, e tem aqueles que a eclosão das doenças ou dos desafios estão vindo oriundos de um papel que não foi cumprido socialmente, e que está sendo transferido para lideranças que nem sempre estão preparadas, porque também são humanos, também estão nos conflitos geracionais. Isso. E aí você tem a organização passando a ter um papel que ultrapassa a sua constituição e os seus desafios, que já são imensos, né? E aí tudo isso bota um caldo grosso quando a gente pensa em tentar achar caminhos. Até porque o personagem central disso é gente. É gente. Mas não gente equiparado a coisa. Isso. É gente que tem organismo, né? Que muda, enfim, que está ali em transição, que sofre todas as pressões, né? E como é que você faz isso dentro da organização? Não dá para botar todo mundo dentro de uma caixa, trancar, sacudir e falar assim, agora sai todo mundo igualzinho. Daí não tem mais como fazer isso, né? Você sabe que você me fez lembrar quando você falou isso, deve ter pelo menos acho que eu devia ter uns 22 anos, gente. Quase mais de 2 décadas. Eu acho que foi por aí. Eu trabalhava já na Sênior, e ali na Monteiro Lobato teve um pequeno... Não foi na Monteiro Lobato, foi num evento da BRH. E aí, como a Sênior era parte de patrocinadora, tem muitos anos isso, a Viviane Mosé veio. Acho que foi no evento da BRH mesmo, porque a Viviane foi a primeira vez que eu ouvi aquela mulher falando, e foi dali que foi minha paixão. Tem uma única frase dela que até hoje parece que é o mesmo problema, o mesmo desafio. Ela falou assim, as escolas estão para educar nossos filhos, para ajudar numa educação acadêmica. As famílias estão para educar os nossos filhos para o mundo. E nós vamos receber esse profissional na empresa que veio de uma estrutura familiar e acadêmica. Aí ela falou assim, daqui para frente, essa situação cada vez mais será desafiadora. E vai caber a vocês, empresas, a cuidar do que a família não cuidou e a cuidar do que a escola também não está cuidando. E vai continuar. E cada vez mais isso vai ser maior. Então as empresas vão ter que ter, sim, um olhar de educação e formação de valores. Quando forem empresas que têm esses valores, ótimo. Aí ela brincou assim, e vamos rezar para que essas pessoas caiam em empresas que tenham valores. Assim, a frase dela me marcou, e é como se ela estivesse falando isso hoje, a mesma coisa, porque é tão atual. Verdade. É tão atual, tem 2 décadas. E aí eu volto à questão que eu ouvi, né, lá do Rodolfo. Quais são as lentes que a gente vai usar para esse novo mundo? Porque não dá para ser o mundo padronizado, o mundo eurocêntrico, né? O mundo que foi pensado em torno de um tipo de gente e escolhida como padrão, né? Somos diferentes, somos humanos, temos emoções, né? E como é que a gente converge tudo isso em torno de um CNPJ? E esse é o desafio das organizações. E daqui, pensando aqui agora, é que não é difícil o desafio da educação no mundo. Não. Eu acho que no final elas são a mesma, que é aquela questão de que, assim, cara, hoje você não vai conseguir ter as respostas. Talvez o grande desafio das organizações possa estar quando a gente conseguir, dentro da educação, entender que a gente vai estar desaprendendo o tempo todo. Quando a gente entender que o caminho, ele mais do que a nota, ele é o que vai gerar o resultado, né? Porque assim, não o resultado pela nota, mas pelo processo de aprendizado, de que eu não vou mais aprender só lendo livro, de que eu vou aprender conversando com vocês, de que as formas do ser humano evoluir e aprender são múltiplas e que não vão ter as fórmulas que a gente sempre gostou. Talvez quando a gente começar no processo de aprendizado, e às vezes talvez não seja na nossa geração e nem na próxima, ainda venham em algumas, onde o não saber não seja algo de angústia, quando eu não me preocupar e não sofrer por não saber, talvez eu me preocupe menos em buscar fórmulas e eu viva mais o caminho. Enquanto eu ainda for muito preocupada em ter que, talvez a gente ainda fique batendo cabeça igual um pica-pau, e aí a gente vai gerar novas gerações que vão vir para a organização e vão encontrar com
a gente não vai estar mais aqui, né? Mas como diz E a como é Kátia, que você traz essa lente que você falou lá nos cargos de direção, de decisões, de definições estratégicas? Porque normalmente as áreas executam muitas coisas que já foram discutidas, que já foram definidas. Como que essa gente entra no olhar para eles, né? Por isso que a gente diz que é muito desafiador para todo mundo, né? E a gente não pode desmerecer os esforços genuínos de transformação. Porque eu estava falando, Jace, e eu estava pensando aqui, a maior parte das pessoas, e eu acho que na verdade todas as pessoas que hoje estão como tomadores e tomadoras de decisão nas organizações, fazem parte de uma geração que sonhava com o livro do professor. Sabe aquele livro que tinha a resposta? Né? Por quê? Porque o legal era a gente ter acesso àquele livro, decorar aquelas respostas, porque quanto mais eu decorasse aquelas respostas, mais teoricamente eu saberia e isso estaria na nossa nota. Que déjà vu você me fez, Kátia, com aquele livro do professor. Quem que não sonhava com o livro das letras azuis? A grande questão é de que vale essas respostas hoje? Absolutamente nada. Então, assim, mas a gente não foi treinado mesmo, educado, estimulado a fazer perguntas. Mas nem hoje ainda na organização, nem na instituição. E essa é e sabe quando você pensa um efeito em cascata? O que a gente vive na organização é um reflexo de uma coisa que veio antes, que é na educação. Exatamente, mas é isso. Aí eu acho que Porque senão fica eu penso que está a beleza também. do Hub, porque a gente está querendo amarrar essas pontas, Juntar as sabe? duas, assim. A gente está tentando trazer a academia para que ela possa sensibilizar, mas acima de tudo para que ela possa ser sensibilizada. Porque não adianta, nós fizemos esse ano uma discussão, por exemplo, de engajamento, né? Não adianta vir de lá as inúmeras pesquisas prontas, inclusive com realidades fora do Brasil, né? Se essas pesquisas elas não forem aplicáveis, né? Então, ao também permitir que as nossas organizações contem dos seus dilemas, a gente pode estar ajudando a aproximar esses pesquisadores, essas pesquisadoras de uma realidade. A sair de um monte e vir para o mundo dos mortais. Né? A gente precisa sensibilizar educadores para que em salas de aula façam mais perguntas. Respeitem o saber, a construção do caminho, o saber local. Do saber. O saber local, sabe? Eu digo para os meus alunos assim, né? Eu estou em turma de administração e eu trabalho num curso noturno. Então, todos eles... Todos trabalham, né? Ou tem uma relação de estágio ou uma relação de trabalho. E eu não duvido, né? Não coloco aqui em xeque uma percepção que eu tenho que é muito pequena a parcela de satisfação total e níveis totais de engajamento com a sua atual atividade. Até porque, dentre todos aqueles que estão lá, alguns estão por obrigação, outros estão por necessidade, e penso que a parcela por desejo seja pequena. E eu sempre provoco eles nesse sentido. Eu digo assim, as coisas não estão bem, né? Até porque toda vez que você traz algo do campo do ideal, e aí entenda da literatura, eles dizem assim, professor, isso é muito bonito aí, mas teoria, na organização não acontece. E eu digo para eles assim, incomoda? Incomoda. Eu falei assim, pois é, mas só vai mudar se você, que daqui a 3, 4 anos, né, estará nessa posição, fizer alguma coisa diferente. E não esquecer que você já esteve nesta que você está hoje, né? Exatamente. Porque essa a gente tinha uma expectativa muito grande, alguns anos atrás, que a última geração que entrou, né, os Ys, pudessem fazer as mudanças nos modelos de gestão. Eu vejo os Ys mais próximos dos nossos pais e avós, mais conservadores do que nunca. Mas é porque cada geração vem tentando, primeiro com o ideal de disrupção do anterior. Né? O primeiro modelo mental de disrupção de um padrão, mas quem criou, e é muito doido, porque quem cria a geração seguinte somos nós, inclusive, que estamos criando a próxima geração. Talvez na próxima geração está sendo tudo que a gente deseja, não conseguiu fazer, né? Sabe? Então, assim, a gente, sei, porque a gente vem de uma geração de pais, às vezes trabalham muito, aí vem uma geração que não quer muita coisa com nada, né? Que às vezes vai entender trabalho de uma outra forma. Aí essa vai criar a próxima. Eu ainda tenho minhas dúvidas se são só geracionais
ou também de estruturas de classes sociais, porque eu vejo também. que quando eu olho para o passado, você vai olhando aquela história de estruturas geracionais, faz diferença. Quem se mexe mais na maioria das vezes é quem mais está apertado. E aí, se ele é dessa geração, ou da passada, ou da frente, vai depender um pouco a ver com a situação social dele. E da forma como ele que é grana, né? vivenciou, por exemplo, o trabalho. Né? Para um determinado grupo, trabalho representa aquilo que afastou ele da família, né? Que deu, inclusive, muitas condições materiais, mas poucas condições afetivas, e isso ele não quer. Isso ele não quer. Emprego é algo que para ele representa 14, 16, 18 horas de trabalho. Emprego é aquilo que a família chegava em casa e dizia assim, estuda, hein? Porque se você não estudar, eu vou te botar para trabalhar. E a gente sabe que essa frase foi dita e é dita ainda hoje nos nossos ambientes familiares, né? Então, assim, para as pessoas de uma maneira em geral, organizações são locais de sofrimento, né? Então, ou eu me poupo para não sofrer, né? Ou eu me jogo e me esgarço, mas a gente não pode permitir mais isso, né? Quando a gente olha as estatísticas, gente, é muito adoecimento, né? Então a gente precisa de fato trazer cada vez mais essa pauta humana para as organizações e todo mundo consciente que ninguém tem a resposta, as soluções, e que tá tudo bem não ter respostas, as soluções precisarão ser construídas, né? E esses ambientes colaborativos são os melhores lugares para que a gente tente construir. Porque o momento soluções, um espaço isento, né, de qualquer intenção ou interesse. É para realmente discutir o fato. Exatamente. Quando, sei lá, se pensou sobre o futuro da mídia, se criou um hub para mídia. Então, lá pensando como é que a gente faz quando não é mais só o jornal, a TV. Quando começou a se discutir o futuro da saúde, se pensou um hub da saúde. Vamos juntar gente para pensar modelos. O hub de gente é isso. Quando as relações de trabalho se tornaram insustentáveis, né, a gente vai precisar se reunir para pensar outras alternativas, outros modelos. E, acima de tudo, modelos mentais, né? Como é que a gente lida com gente? O que é gente? Né? E tudo acaba em gente, né? Porque seja os traumas gerados no ambiente de trabalho, em casa, na família, a relação que eu tenho com o emprego, como eu vi meu pai lidando com isso. Então, de um jeito ou de outro, tem uma gente impactando uma outra gente. O trabalho por diversas humanas, né? Em 2001, eu fiz um curso sobre educação e valores humanos. Foi um curso, uma imersão de 10 dias. E dentre os diversos professores que passaram por lá, passou o Eduardo Najar. É um consultor, e eu lembro que ele falou um monte de coisa. Mas teve uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim pra gente, 2001, gente, 22 anos. Vejam se não é muito atual. Enquanto a gente insistir que as pessoas deixem o coração, e aí ele usou a expressão no relógio de ponto, do lado de fora, nós vamos continuar pagando muito caro para que outras pessoas resolvam os nossos problemas. E é isso, né? As empresas têm problemas complexos relacionados a pessoas, penso eu, porque a gente continua insistindo em... Cindindo. Exatamente. E esse problema a gente tem em sala de aula, né? Quando o aluno para o professor um número de matrícula, ou somente mais um aluno da turma tal, do período tal, né? Sim, e aí ontem, quando eu ouvia de novo o Rodolfo falar da revolução da sensibilidade, como eu, Kátia, traduzi isso, a gente precisa se aproximar. Não tem jeito, né? Sim. Aquele distanciamento que por muitos e muitos anos foi extremamente valorizado, até como uma forma de poder, quanto mais distante, mais respeitado, não funcionou, gente. Sim. Não dá nem pra gente dizer que funcionou lá atrás e não serve mais hoje. Não funcionou, né? Então a gente precisa encontrar um outro caminho. E eu fico pensando, né? A gente, nessa série de gravações, tem uma gravação que foi sobre mãe atípica, né? E eu agora fiquei pensando, o que é ser mãe atípica num ambiente desse? Porque essa criança um dia vai virar adulta e ela vai trabalhar também, né? E se hoje já é desafiador, a gente já tem toda essa complexidade para as pessoas que teoricamente não têm algumas dificuldades de se relacionar e de entregar, imagina para isso. Como que as empresas vão lidar com isso, né?
já estão tendo que lidar, né? Olha quantos casos de diagnósticos tardios que a gente tem visto. E imagina uma mãe também pensando nisso, né? Lidar com isso. Meu filho vai lidar onde? Vai trabalhar onde? Que empresa existe hoje que de verdade cuida e respeita isso, né? E sabe dar conta, e esteja preparado. E se não souber estar preparado, que levante a mão, mas que se habilite a, né? Assim, eu acho que o tempo inteiro a gente acreditou, né, que as pessoas eram todas iguais, ou deveriam ser todas iguais, né? E eu acho que é mais do que chegada a hora da gente entender que não há ninguém igual, né? E enquanto a gente continuar discutindo a cor da pele, a crença, o gênero, né? A neurodivergência, a gente ou querer só entubar vai... as nossas verdades para o outro. Exatamente. Né? A gente só vai continuar reforçando que há um padrão que precisa ser seguido. E é o que eu digo, para mim é a grande contradição. Né? Porque as mesmas pessoas que estão buscando inovação insistem em puxar a corda para o lado da padronização. De algum lado vai arrebentar. Estou lembrando de uma vez que a gente teve há uns 2 anos atrás uma conversa, uma vez que a gente estava passando por uma certificação e que a certificação pedia que a gente evidenciasse políticas de pagamentos iguais, não desiguais, para mulheres, negros, que a gente tivesse uma política para LGBTQI+, que a gente tivesse... Aí eu falei com você, cara, isso não representa a gente enquanto empresa, porque a gente ainda precisa, né? Talvez algumas organizações sim, mas o quanto que o mundo pede que você tenha políticas para algo que às vezes tem organizações que às vezes a política não precisa, porque a gente enxerga que gente é gente. Né? E aí você falou assim, já se ainda tem realidades. Eu me lembro como se fosse isso, você falou assim, já se ainda tem realidades, onde a política vai precisar ser construída para que possa haver um agente externo para criar o respeito entre os seres humanos. É a reparação histórica. Aí eu falei, caraca, e o desafio reparação histórica. Não, e ainda, você pode ter certeza que muitas dessas políticas existem por conta de ESG, por conta de reconhecimentos, de premiações, e não pelo olhar genuíno. Tudo bem, se faz pelo menos pela obrigação, mas quando isso começar a acontecer genuinamente, as políticas vão... Você tem a reparação, se tornar obsoletas. Mas porque eu acho que ainda tem, e que aí você vê às vezes a política, mas na prática não é um ambiente... Sim, tem escrito, ameno, mas não é praticado. Uma ambiência natural, né? Tem a política, cumpre em cota só. Eu tendo a achar que é muito provável que a gente esteja num momento que a gente está fazendo parte, sabe, das grandes mudanças, aquela história? A gente está no hiato da Idade Média, no salto quântico. Daqui a 500 anos alguém vai dizer, né? Olha, aquelas pessoas naquele momento, eu sempre tento pensar que alguém de lá vai olhar é esse momento que nós estamos vivendo, né? E que, não sei, por meio do Hub e de outros tantos hubs que existem, por meio de organizações que são mais arrojadas e já começam a fazer mudanças, por meio daqueles que não têm silenciado diante, né, da necessidade de transformação. Acho que são essas pessoas que vão fazer com que essa mudança aconteça de verdade, né? O que a gente precisa ter certeza é que não dá mais para tentar encontrar solução sozinho. A gente tem que se juntar para tentar escrever as soluções que pode ser que também lá na frente inspirem outros ou não façam nem mais sentido, mas aqui escreveram para gente já não atendem. Não atendem. Não atendem. Pois é. Muito obrigada. Chegando aos finalmente aqui, né? A gente falou tanto de gente e é complexo, né? E é muito engraçado porque vai até feio o que eu vou falar aqui, mas tem uma pessoa que eu conheço que essa pessoa já tá com 80 anos, né? E se aposentou e mora no campo. Aí essa pessoa fala assim, eu me cansei até de gente, agora só com os meus cachorrinhos. Aí eu falei, credo, ele, não, mas não é das pessoas com quem eu convivi, são de outras pessoas que você vê no mercado só querendo olhar para o umbigo. E essas pessoas, quanto mais longe você puder ficar, melhor. E é muito são doido. gente também. E também são gente, e devem ter por trás disso, porque hoje de manhã a gente brincou em uma outra gravação, é um aprendizado, que é
olhar quem está por trás do seu julgamento, porque muitas vezes a gente julga com base numa capa ou numa única atitude, que aquela atitude pode ter te ferido, mas aquela pessoa não é a história de uma atitude, né? Ela pode ter sido infeliz em algum outro comportamento, mas ela é uma pessoa ali, né? Então esses são os desafios quando a gente fala de relacionamento profissional, colegas de trabalho, cliente, fornecedor, família. Gente. Gente. É gente. É gente. Diversa, né? Verdade. Gente diversa. Com suas diversas. É. Com suas diversas gente dentro de uma só gente. Eu falo que eu tenho várias Kátias. Pessoal, estamos chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. O assunto com gente é um assunto altamente complexo, apaixonante. É apaixonante. Mas é complexo pra cá, né? Pra caramba. Então, assim, fica aqui que Já ia vocês... soltar um palavrão, ela... É que eu tô tentando trabalhar. Ser mais estilo Japão, sabe? Eu tô mais educadinha. E que a gente espera que quem tá do outro lado possa se inspirar em pensar, gente. Seja gente você, seja gente aqui tá do teu lado, seja gente aqui a da sua escola, da sua empresa, porque qualquer transformação que a gente vá construir nesse mundo não vai começar gigante, vai começar por um indivíduo. E que vocês se apaixonem por gente, como a gente é apaixonada, a gente gostaria muito. E a gente no Hub está insistindo e está confiante que isso ainda vai tomar um grande movimento, né, Kátia? Sem dúvida alguma, a gente tem certeza disso, né? E que venham mais mantenedores, que venham convite às empresas, né, aos profissionais, que se aproximem, independente de não saber o que diz. Se tem dúvida, chega junto e pergunta. Aquele é o lugar das perguntas. E a gente vai construir as respostas juntos. Né? Perfeito. Kátia, obrigada. Você quer encerrar com algum recado? Eu acho que eu só quero insistir na história, né? Acho que para todo mundo pensar um pouco de quais são as lentes que a gente quer usar para esse novo mundo. Se a gente não buscar novas lentes, a gente talvez continue só reclamando do que a gente vive, né? E ontem também eu ouvi isso. A gente não pode silenciar diante daquilo que nos incomoda. Isso. Né? Então, se está incomodando esse modelo velho, vamos trocar as lentes e trabalhar sem medo, né? Ou até com medo, pode ir com medo, né? Mas com coragem. Gerar um incômodo, usar o incômodo como ação. Medo é bom, né? Medo regula, mas tem que ter coragem. E não ir sozinho, junto. Então, ter coragem para agir, para não se calar, para buscar ajuda. Né? Exatamente, para pensar junto. Top, muito bom. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Kátia, muito obrigada novamente. Obrigada, meu amor.